Tem os desafios, né? Houve dúvidas? Muitas. Houve desafios? Muitos. Mas também houve muita certeza, né? Eu tive muita certeza. Desafios que faz a gente desanimar. Eu tive várias crises. Não quero mais, vou trabalhar com meu pai na fazenda, vou ser agricultora, isso aqui não é para mim. Eu não tenho investidor, eu sou sozinha no Manu. Então, assim, eu queria pagar a conta, eu queria fazer administrativo, eu queria ser chefe, eu queria ser esposa, eu queria ser mãe, eu queria tudo, né? Eu queria conquistar o mundo. Aí a gente dá um passo, né? Mas eu já vou chegar nesse passo aí. Então, construir o Manu, para mim, foi um ato de muita coragem, de muito conhecimento meu. Acho que é mais amor, né? A gente tem muito amor. Tudo que a gente acredita no amor, a gente se joga. Mas também foi muita crença do que eu queria. Eu acho que foi uma prova para mim. Sabe quando você quer provar para você mesmo? Não é para os outros, é para você mesmo que você consegue fazer. Né? Tem muitas coisas que a gente fala, não vou, porque não vou conseguir. E acho que eu queria provar isso. E o Manu, acho que é uma extensão da Manu. Né? É muito difícil você nomear um restaurante com o seu nome, porque ele representa muito você, muito a tua personalidade. E eu acho que é isso que o Manu representou para mim. Eu quis abandonar? Quis. Teve uma vez muito brava, que se não fosse meu marido, eu teria jogado tudo para cima. Eu falava, não quero mais, não quero mais. Por quê? Eu quebrei um restaurante? Quebrei. Eu tinha um restaurante, tinha que ou não Manu, um do lado, foi meu primeiro susto financeiro e susto de... era perfeito, era bom, mas eu não estava preparada. A gente quer crescer muito rápido, né? Sabe aquela coisa? Eu quero ter um grupo Manu, grupo não sei o quê, né? E eu tive um tombo antes, um tombo 2000, acho que 6 anos atrás. E daí eu resolvi pensar, putz, resiliência, determinação, calma. E meu marido fala, volta, entendeu? Volta, porque você está no teu caminho, e às vezes não é... A gente só não encontra flores no caminho, né? A gente tem que encontrar umas pedras, a gente precisa cair, né? A gente precisa superar as nossas adversidades que a gente encontra. E eu acho que eu dei um passo para trás para entender meu objetivo. Primeiro, você precisa ter uma marca consolidada antes de você querer criar 300 mil coisas e fazer muitas coisas. Eu acho que o Manu, ele também foi o reflexo das minhas horas trabalhadas, das minhas superações, das conquistas. Quando a gente leva um tombo, a gente leva uma lição de vida, a gente aprende muito mais, né? Os tombos fazem a gente crescer, a gente se superar, e a gente vê o quanto é importante você cair. Né? Cair, todo mundo fala, quando você cair, ninguém está perto de você. Não, graças a Deus, eu tive muitos amigos, muitos chefes. E eu falava assim, e Curitiba, ela é uma cidade que abraça a gente, é muito conectado, os amigos, os nossos chefes. Eu já vou contar uma história que aconteceu hoje. Mas o Manu, ele foi um desafio para mim desde quando ele abriu, desde o dia A. Porque eu queria ser tudo, né? Eu queria ser multifuncional, eu queria ser um polvo. E eu não era um polvo, né? Eu não tinha essa habilidade de ser. E daí eu começo a entender que eu preciso de outras pessoas perto de mim para me ajudar, porque a gente não cresce sozinho, né? Uma andorinha não faz verão, a gente precisa de ter várias andorinhas juntas para nos ajudar a crescer e construir essa história. E eu precisava, a primeira coisa, construir uma equipe forte. Forte que eu diga, não... porque eu também não estava no polo gastronômico, então eu precisava, de novo, educar, informar e ensinar. E quando a gente está à frente de uma cozinha, ninguém coloca o nome chefe. Quem coloca o nome chefe são as pessoas que trabalham com você. Porque, às vezes, você tem um conhecimento a mais, você sabe a mais, você tem uma lição de vida para contar, e isso é muito importante. E eu consegui construir essa equipe, graças a Deus. Desenvolver pessoas, educar. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de compartilhar. Né? Eu lembro quando eu estava escrevendo meu livro, tem um prato clássico no Manu, que é a cenoura, tá 7, 8 anos no menu. E daí a minha chefe perguntou, mas tu vai botar a receita da cenoura no livro? Eu falei, por que não? Dela assim, nossa, mas e o molho? Eu falei, mas o que tem, gente? Quantas pessoas já passaram pelo Manu e já fizeram esse molho? Ai, capaz. Se a pessoa quiser fazer e tiver outra ideia de botar em outro vegetal, ótimo. Eu acho que é isso, é compartilhar. E chega um momento que você quer o reconhecimento, né? Você quer o teu reconhecimento de todo o trabalho que você fez. Isso é importante. A gente não pode negar que, não estou aqui para prêmios. Prêmio não é para você, não, chefe. Prêmio é para a equipe.
Prêmio para a galera que trabalha no restaurante, não seja egoísta, né? As pessoas que trabalham ali também acham importante, para eles é um currículo. Então, quando a gente... eu, em momento nenhum, falei, não, não quero. Eu quero, porque você abre porta para as outras pessoas. Quando você ganha um prêmio, você ganha um palco, você ganha um microfone, e assim você vai abrindo para outras pessoas da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então, você vai conquistando e as pessoas vão conquistando juntos, né? É igual numa empresa, né? Se abre uma posição de uma chefia de um setor, esse cara vai subir e vai abrir oportunidades para outros. E assim acontece quando acontecem esses prêmios. Bom, e daí chega um momento nesse intermediário que começa a pesar vida pessoal e profissional. Né? Pessoal, eu digo, eu tenho casa, tenho marido, tenho casa, tenho família, tenho mãe, nananana, e, puta, mãe, esposa, empreender, então, conciliar tudo isso era muito complicado, assim, no começo. Eu tive que encontrar um balanço, sabe? Uma dualidade entre as duas coisas. E eu tenho para mim, o que me ajudou muito nessa época, eu adoro TED Talk. Eu sou viciada, assim, de tudo quanto é tipo, de natureza. Eu sou aquela pessoa que pega o Instagram não para olhar a vida dos outros, mas para ver coisa da agricultura. Adoro. Ontem eu estava vendo uma máquina que vai tirando a lavanda, já vai embalando, tipo, o buquezinho. É bem, sabe, aquelas coisas bobas, assim. Aí ontem eu estava vendo, daí tinha uma pessoa do meu lado e falou assim, eu também gosto de ver essas besteiras aí. E bom, tem uma frase, era o presidente da Coca-Cola, e ele fala que existem 5 bolas para a gente brincar na vida. Uma é família, espiritualidade, amigos, espiritualidade, amigos, família, e... Não, é o último, já chego lá. Já vou lembrar. Eu acho que é diversão, alguma coisa assim de social e tal. E a quinta é trabalho. As 4 primeiras bolas são feitas de cristais. E o trabalho é feito de borracha. Quando o trabalho vai, ele volta. A gente, na vida, a gente muda, né? A gente troca de profissão aos 40, né? A gente pode falar de grandes CEOs, grandes empresas no mundo, que começaram aos 40 anos, né? O dono tinha 40. Mas quando você quebra uma bola de cristal, é muito difícil colar de novo. A gente não cola. É impossível. Então, pode até colar, mas vai ficar sempre aquele quebradinho, né? Então, eu comecei a colocar isso na minha vida e comecei a entender. Então, eu tenho o meu trabalho muito importante, muito. Minha família importante, muito. Estão todos iguais? Não. Para mim, eu sempre tenho Deus, família e trabalho em terceiro lugar. Porque trabalho pode errar, mas você conserta no outro dia, está tudo certo. Mas a minha família, eu comecei a entender, e sem eles eu não conseguia fazer as coisas. Mas isso, gente, demorou muito, tá? Minhas filhas vão fazer 9, 10 anos agora. Eu estou falando que isso aí eu comecei a ver depois dos 5. Então, depois que nós tínhamos 5, há 5 anos atrás. E eles se tornam meu combustível, né? Porque você quer um mundo melhor, você quer trazer novidades. Quando você volta de viagem, né? Eu tenho uma técnica com as minhas meninas que eu ponho os bilhetinhos. Então, eu estou, sei lá, estou em Dubai, 5 dias, cada dia o Dário, meu marido, esconde os bilhetinhos nos lugares na casa, no quarto delas, e delas leem. Algumas vezes é sobre empoderamento, algumas outras vezes mamãe está em Dubai. Dubai é o quê? Dubai é uma cidade, um pouco de cultura. Então, a gente vai brincando durante esses bilhetinhos, é a maneira que eu encontrei de estar conectada com elas durante a viagem e a gente não perder essa qualidade de mãe, filha, família. Bom, como eu falei, acho que esses foram os obstáculos que eu tive durante todos esses desafios. Não vou entrar na parte financeira, porque, obviamente, a gente leva vários tombos. Tombos porque, eu digo até de ingrediente. Naquela época que tinha que servir o Wagyu, eu servia, pagava uma nota. Assim. Aí eu comecei a entender que meu trabalho é criar. Meu trabalho é criar dentro do restaurante, superar as expectativas das pessoas. Então, assim, eu precisava... O que é ser bom? Sei lá, prato da cenoura, vamos usar. É uma cenoura, gente, com molho. Eu termino o menu com essa cenoura. Aí passou vieira, polvo, peixe, lagostim. Qual o melhor prato do menu? A cenoura. Então, assim, é muito difícil criar, para mim, quando as pessoas perguntam, você tem um menu por... Não, eu tenho uma palavra no ano, né? Que ano que vem se chama vivências. Mas esse ano chamava imigração. Durante o ano, eu troco pratos? Troco. Esse ano a gente vai fechar o ano com 52 pratos. É impossível
eu consegui criar menus e pratos perfeitos durante muitas menus. Então, isso foi... Gente, são 13 anos, então eu fui aprendendo comigo mesma. Eu não consigo criar, né? Se a gente falar de Da Vinci, existem milhares de obras, mas se a gente lembra de uma, né? Que foi uma grande. Espero que todo mundo lembre da minha cenoura no futuro. Mas eu acho que é isso que marca, né? Você ter um bom... e para que tirar? Se ele está perfeito, ele está muito bem feito, ele está ali. Por que eu vou tirar? Não vou tirar. Eu tenho clientes que voltam e falam assim, esses dias a gente tira a cenoura, porque no Paraná, o nosso produtor, a melhor época da cenoura é agora, né? E durante maio até julho, ela não é muito legal, é um pouco mais seca, não é tanta água, então ela não fica tão perfeita. Então eu tiro do menu. Daí é muito engraçado, porque tem pessoas que viajam, né? Mas não tem a cenoura, não tem. Eu até fico mal, sabe? Eu preciso desenvolver uma cenoura que fique o ano inteiro.